Então, está aí. Correção de atividade final, primeiro bimestre, né? De História, professor Beto, turma segundo anos, Escola Coronel Américo Augusto de Oliveira. Então, vamos corrigir aí, começar a correção daquelas atividades que nós fizemos, né, na semana passada, né, que foram as atividades finais do bimestre. Tá? Então, a primeira perguntinha que tinha lá era esta aí. Leia o texto e observe a imagem. No período imperial brasileiro, muitas mães não queriam amamentar seus filhos. Isso acontecia em alguns casos, por puro recato. Um historiador apontou que o hábito de aleitamento materno seguia a escala inversa da renda familiar, ou seja, mães mais ricas amamentavam muito menos do que mães mais pobres. Para realizar essa tarefa, algumas famílias alugavam de outros proprietários escravas especializadas em amamentar e cuidar dos bebês das famílias de classe alta e média, hábito que ocorria tanto na cidade como no campo. Essas escravas ficaram conhecidas como amas de leite. A prática do aluguel de amas de leite demonstra algumas características do escravismo brasileiro. Observando a imagem e com base no texto, podemos concluir que a escravidão no Brasil, a letra B lá, né, esteve presente no cotidiano social, tanto na zona rural como nos meios urbanos, né? É aquilo que a gente sempre fala. Os escravos faziam todo o serviço, né? Faziam de tudo no período colonial, desde trabalhar nas lavouras, nas minas, até mesmo amamentar, né, as filhas das mulheres, né, de classe mais alta, né? Então, como disse aí na questão, quanto mais alta era a classe, menos as mulheres amamentavam, né? E ficavam aí a cargo aí de escravas que eram até mesmo alugadas para fazer esse tipo de serviço. A questão 2. O tráfico de negros para o Brasil foi um importante elemento de lucratividade, favorecendo a acumulação de capitais na metrópole, né? Então, quem fazia o tráfico de escravo tinha muito lucro, né? E até mesmo enriqueciam mais do que os próprios senhores de engenho, né? Do que alguns proprietários de mina. Então, o comércio, né, de escravo, né, esse tráfico de escravo, era muito lucrativo. 3. Por aproximadamente 3 séculos, as relações de produção escravista predominaram no Brasil, em especial nas áreas de plantation e de mineração. Sobre esse sistema escravista, é correto afirmar que favoreceu, ao longo dos anos, a acumulação de capital, em razão do tráfico negreiro. Questão 4. A escravidão indígena, adotada no início da colonização do Brasil, foi progressivamente abandonada e substituída pela africana, entre outros motivos, devido à bem-sucedida campanha dos jesuítas em favor dos índios, né? Então, quando os padres jesuítas vieram para o Brasil, eles começaram uma campanha para que não fossem, né, escravizados os indígenas, tá? Nem tanto por benevolência, né? Nem tanto por uma causa nobre, porque eles queriam, né, que os índios não fossem escravizados, porque os índios conheciam bem as matas, né? E os índios conseguiam coletar as chamadas drogas do sertão, que eram comercializadas pelos jesuítas, né? Então, os jesuítas eram contra a escravização indígena, porém utilizavam da mão de obra indígena para benefício próprio, né? Para coletar aí as drogas do sertão, nas aldeias, né? Nas aldeias e nas vilas, né? Dos jesuítas, eles utilizavam aí a mão de obra
dos indígenas. 5. Analisando as estruturas econômicas coloniais, o historiador Caio Prado Júnior assim se referiu ao tema da escravidão. É, aliás, esta exigência da colonização que explica o renascimento na civilização ocidental da escravidão em declínio desde os fins do Império Romano, já quase extinta de todo neste século XVI, em que se inicia aquela colonização. O que ele fala? Que a escravidão já havia, né, já estava sendo extinta, né, desde o fim do Império Romano. Porém, com as novas descobertas, né, o encontro de novas terras, né, a colonização, isso acabou exigindo aí que voltasse a escravidão, né, que a escravidão voltasse a ser usada. A qual exigência da colonização o autor está se referindo? A definição de uma colonização baseada no plantation, dentro dos padrões mercantilistas da época, né? Então, esse padrão mercantilista, né, o comércio mercantilista e a economia mercantilista da época moderna, né, exigia, né, essa escravização, né, o tipo de colonização que estava sendo imposta, principalmente aqui na América, né, ela exigia aí uma mão de obra escrava, né, para trabalhar nos plantations, né, nas plantações, né, nas grandes extensões de plantação de um único produto voltado para exportação lá para a Europa. Questão 6. No Brasil, o quilombo foi uma das formas de resistência da população escrava. Sobre os quilombos, no Brasil, é correto afirmar que a população dos quilombos também era formada por indígenas ameaçados pelos europeus, brancos pobres e outros aventureiros e desertores, embora predominassem africanos e descendentes, né? Então, o que está falando aqui? Os quilombos não eram formados apenas por escravos, ex-escravos, fugitivos, seus descendentes. Existia também uma pequena parcela de uma população branca ou de indígenas também que estavam fugindo, né? Então eles acabavam indo parar nos quilombos. 7. A escravidão negra no Brasil teve várias facetas. Dentre as assertivas a seguir, qual não pode ser considerada uma marca do escravismo brasileiro? Todos os escravos se reconheciam como iguais e lutaram juntos pelo fim da infame escravidão. Não, né? Os escravos eles não tinham aí uma organização, né? Eles, principalmente porque vinham de várias tribos diferentes da África, vários povos, várias aldeias diferentes da África. Então não existia aí, né, esse reconhecimento, até mesmo porque muitos acabavam vindo para cá, mas eram inimigos, né, aldeias inimigas, e também os escravos, né, que iam trabalhar nas lavouras, nem sempre eram da mesma região da África, né? Muitas vezes eram de regiões diferentes. Então, não existia esse reconhecimento, né? Essa luta unida pelo fim da escravidão. Questão 8. Analisando as estruturas econômicas coloniais, né? A mesma perguntinha, porém com alternativas aí diferentes. Analisando as estruturas econômicas coloniais, o historiador Caio Prado Júnior assim se referiu ao tema da escravidão. É, aliás, essa exigência da colonização que explica o renascimento na civilização ocidental da escravidão em declínio desde os fins do Império Romano, e já quase extinta de todo nesse século XVI, em que se inicia aquela colonização. A qual exigência da colonização o autor está se referindo, né? Ele se refere aí a uma definição, né, da colonização baseada na plantation, como nós falamos, dentro dos padrões mercantilistas da época moderna.
9. À exceção de uma, as alternativas abaixo apresentam de modo correto alguma das transformações culturais e científicas promovidas pelo governo joanino, 1808 a 1821, durante a permanência da corte portuguesa no Brasil. Assinale-a, né? Então, é para assinalar uma questão aí que está correto, né? Não, está errado, né? A exceção de uma que não está correta. Ainda que tivessem sido criadas a Impressão Régia e o primeiro jornal do Brasil, a exigência da censura e a ação da Intendência Geral de Polícia coibiram com sucesso a difusão de ideais ou ideias contrárias ao governo joanino. Né? Não, né? Houve aí uma difusão tá? Durante o período do governo joanino. Né? Não houve essa censura, né? Como houve depois no Dom Pedro II, que já foi bem mais autoritário, né? Durante o Império. 10. O translado do governo português para o Brasil, 1806, decorreu, entre outros fatores, do conflito entre a Inglaterra e o expansionismo napoleônico. Né? Então, a família real veio para o Brasil devido àquele problema, né? Lá na Europa, né? A guerra entre França e Inglaterra, onde que Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental, né? E Portugal furou esse bloqueio e continuou fazendo comércio com a Inglaterra, até que Napoleão mandou as tropas francesas invadirem Portugal e a família real fugir para o Brasil. Assim, terminamos, né, de corrigir as atividades, encerrando aí definitivamente o primeiro bimestre. Segunda-feira, né, a semana que vem, começaremos aí o segundo bimestre. Tá bom? Beleza. Então, vamos aí encerrando.